Olá, meus nobres amigos e alunos de todo o Brasil. Aqui quem vos fala é o teu professor Sandro de Abreu, da disciplina de Direito Constitucional. Preparei para a aula de hoje uma temática especial envolvendo o Poder Executivo, que é da responsabilização dos atos praticados pelo Presidente da República, não só em crimes comuns, como também em crimes de responsabilidade. Então vamos partir da seguinte premissa. Eu, presidente da República, tenho duas possibilidades jurídicas para o cometimento de um crime. Ou vai ser um crime comum, ou será um crime de responsabilidade. Perdão. Ou será um crime comum ou um crime de responsabilidade. E aí você, aluno, vai perguntar o seguinte, professor, em que consiste um crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República? Em outras palavras, o que é um crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República? São aqueles crimes ou são aqueles atos do presidente da República que contrariam o texto constitucional. Então, os atos emanados do presidente da República que contrariam o texto constitucional são considerados crimes de responsabilidade, conforme está preconizado no artigo 85 do texto constitucional. Agora, quando eu falo em crime comum praticado pelo presidente da República, são aqueles previstos no Código Penal Brasileiro e na legislação penal extravagante. Professor, me dá um exemplo de crime comum praticado pelo presidente da República. Hipótese: corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha ou associação criminosa, como queiram, formação de quadrilha. Eu tenho lá prevaricação, condescendência criminosa, isso tudo, peculato, isso tudo são crimes comuns de cometimento, ou seja, de possibilidade de cometimento pelo presidente da República. Claro ou não? Agora resta um detalhe para a nossa prova do DEPEN. Professor, crime de responsabilidade, onde eu vou encontrá-los? Artigo 85 da Constituição Federal. Crimes comuns, lá na legislação penal brasileira. No crime de responsabilidade, quem autoriza o processo? Agora eu vou montar uma tela para vocês no quadro, com um esqueminha, com um organograma, a fim de que você obtenha uma boa aprovação na tua prova. Então vamos colocar aqui, ó. Presidente da República. Crimes. E você tem que estar focado nessa explicação de hoje, ó. Crimes. Dois tipos de crime. Primeiro crime, chamado de crimes de responsabilidade. Então, o primeiro crime é o crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, eu vou encontrar lá no artigo 85 da Constituição Federal. Artigo 85 da Constituição Federal. Vamos fazer uma leitura dele primeiro para começar a aula de hoje? Artigo 85 da Constituição diz o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, igual eu havia dito para vocês, e especialmente contra a existência da União, o livre, olha só, é crime de responsabilidade quando o presidente da República comete o seguinte, olha só, quando ele atrapalha ou quando ele vai contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da unidade da federação. Isso aqui configura crime de responsabilidade e é passível de impeachment. Vou mais, olha só outro crime de responsabilidade, contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Outro crime de responsabilidade contra a segurança interna do país. Mais um crime de responsabilidade contra a probidade na administração, contra a lei orçamentária e, por último, olha só, contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais, dentre elas as proferidas pelo STF. Parágrafo único diz: esses crimes serão definidos em lei especial e estabelecerá as normas de processo e julgamento. Pois bem, diante disso, voltemos para o meu quadro que eu quero montar para vocês. Então eu tenho crime de responsabilidade, que está lá no artigo 85 da Constituição, e eu tenho os crimes comuns. Então, olha, crimes de responsabilidade
e eu tenho os crimes comuns. Crimes comuns, eu vou encontrá-los na legislação penal. Citei alguns para vocês hoje. Corrupção ativa, passiva, condescendência criminosa, peculato, paro por aqui. Agora eu começo os problemas. No crime de responsabilidade, quem autoriza o processo? A Câmara dos Deputados vai autorizar o processo. Vai autorizar o processo. E qual é o quórum que eu preciso, professor? 2/3 no mínimo da Câmara dos Deputados. E no crime comum? Mesma coisa. No crime comum também quem autoriza o processo. Lembrando que eu estou tratando de crimes praticados pelo presidente da República. Então a Câmara dos Deputados no crime comum também vai autorizar o processo. E aqui o quórum também é um quórum de 2/3. Professor, no crime de responsabilidade, quem processa e julga? Senado Federal. Vai processar, ele vai processar e julgar. Vai processar e julgar. Quórum mínimo de condenação no Senado Federal? 2/3. Professor, de onde você tirou essa informação? A primeira está no artigo 51 da Constituição Federal, artigo 51 da CF. E o segundo, no artigo 52 da CF. Claro aí? Professor, no crime comum, quem processa e julga? Aqui muda. Supremo Tribunal Federal vai processar e julgar. Lembrando que a condenação depende de maioria absoluta de seus membros. Trago um outro paralelo. Observa, estou diferenciando para você então crime de responsabilidade e crime comum. Olha só. Olha a casadinha do constitucional com o direito penal e o processo penal. Professor, no crime de responsabilidade, quem vai presidir a sessão de julgamento no Senado? Vou colocar aqui, ó. Não é um impeachment? Então tá aqui, ó. A sessão de julgamento, vírgula, no Senado Federal, vírgula, será presidida pelo presidente do STF. Professor, de onde você tirou essa informação? Essa informação está no artigo 52. Vou colocar aqui, ó. Artigo 52. Artigo 52. Parágrafo único. Vou melhorar isso aqui, tá feio. 2. Parágrafo único. Tranquilos? Então, olha, lá no crime de responsabilidade, que vai acontecer no Senado Federal, a sessão de julgamento será presidida pelo presidente do STF, no caso, Dias Toffoli. Outra pergunta que cai na tua prova. Quais são as sanções oriundas de uma condenação por crime de responsabilidade? Sanções, vou colocar aqui, ó. Sanções. O Rio chama de penas, não é isso? Vamos colocar sanções. Mais chique, o Rio é brega. Vamos pôr aqui, sanções. Perda do cargo, vírgula, com inabilitação para a função pública,
Então, olha, para a função pública, por 8 anos. Professor, de onde você tirou isso? Também no artigo 52, parágrafo único. Trago uma outra informação linda. Enquanto o presidente responder a crime de responsabilidade, alunos, ele ficará afastado do cargo. Quando? O afastamento por 180 dias começa com a instauração do processo no Senado Federal. Então, olha, o afastamento por 180 dias começa com a instauração do processo no Senado Federal. Professor, e lá no STF tem afastamento também? Tem. Vou colocar aqui, ó. O afastamento começa com o recebimento da denúncia, com o recebimento, vou colocar aqui, com o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo STF. Com o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo STF. Alunos, eu coloquei muita informação aqui, isso pode te causar um problema. Volta a tela para mim, quero explicar pormenorizadamente o que eu fiz com vocês. Se o presidente da República cometer um crime de responsabilidade, então olha, se o presidente da República cometer crime de responsabilidade, quem autoriza o processo é a Câmara dos Deputados, com um quórum fracionário mínimo de 2/3. Se cometer crime comum, quem vai autorizar o processo também é a Câmara dos Deputados. Então, tanto no crime comum quanto no crime de responsabilidade, quem autoriza o processo em relação ao presidente da República é a Câmara dos Deputados e o quórum mínimo é de 2/3. Agora, olha o que eu quero que você entenda. No crime de responsabilidade, quem processa e julga é o Senado Federal. Função atípica do Legislativo, julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, o Senado Federal vai processar e julgar e o quórum mínimo de condenação é de 2/3. Agora, observe, o Senado Federal foi criado para processar e julgar? Não. O Legislativo foi criado para o quê? Para legislar e fiscalizar. Quando julga, exerce uma função atípica no Legislativo. E aí o aluno vai dizer o seguinte, professor, lá no Senado, na sessão de julgamento, quem é que vai presidi-la? Então grava. A sessão de julgamento no Senado Federal será presidida pelo presidente do STF, que combinará nas seguintes sanções de acordo com o artigo 52, parágrafo único. Olha só, são 2 sanções consecutivas. Perda do cargo com inabilitação para a função pública por 8 anos. Professor, enquanto o presidente responde por crime de responsabilidade, lembra da Dilma? Enquanto o presidente responde por crime de responsabilidade, ele fica no cargo ou fica afastado de suas funções? Fica afastado de suas funções por até 180 dias. E se em 180 dias o Senado não tiver concluído o processo? Volta para o cargo, sem prejuízo do bom e regular andamento do processo. Afastamento é com ou sem remuneração? É com remuneração, não é uma sanção. É com remuneração. Claro aí, alunos? Lembrando que o afastamento do presidente no crime de responsabilidade começa com a instauração do processo dentro do Senado Federal. Agora eu vou lá para o crime comum. No crime comum, quem autoriza o processo é a Câmara dos Deputados, quórum fracionário mínimo de 2/3.
Quem processa e julga é o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal. Quórum para condenação no STF, maioria absoluta. Enquanto o presidente responde por crime comum no Supremo Tribunal Federal, ele fica no cargo ou fica afastado de suas funções? Ficará afastado. E quando é que começa o afastamento? O afastamento começa com o recebimento da denúncia ou da queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. E o prazo do afastamento, professor? De até 180 dias. E se em 180 dias, professor, o Supremo Tribunal Federal não tiver concluído o processo? Ele volta para o cargo sem prejuízo do bom andamento do processo. Tranquilamente, alunos. Alguma dúvida para vocês? Já que não remanescem dúvidas, nós vamos checar alguns artigos. Primeiro que eu quero ler com vocês é o artigo 86. Artigo 86 da Constituição. Olha que lindo. Diz o seguinte: admitida a acusação contra o presidente da República, porquanto 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Claro aí, alunos? Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Ficará suspenso suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Olha o parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3º, olha que lindo! Destaca matéria de constitucional, matéria de processo penal. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. E lembra que nas infrações comuns, quem vai poder prolatar essa sentença condenatória é somente o Supremo Tribunal Federal, de acordo com a intelecção do artigo 102, inciso 1º. Agora, olha o parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Eu quero ler com vocês o artigo 51 da Constituição. Olha que lindo aqui o artigo 51, senhoras e senhores. Está aqui, ó. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Inciso 1º, olha só. A autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo, pode ser tanto processo por crime comum quanto de responsabilidade, contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Olha o 52, que lindo. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1º, processar e julgar o presidente e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Vá comigo para o 52, parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, que são crimes de responsabilidade, funcionará como presidente quem? O do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. A perda do cargo com, não é ou, é com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Agora eu vou para o artigo 102, inciso 1º. Está no quadro para vocês, ó. Artigo 102, inciso 1º. Está aqui, ó. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe
Inciso 1º, processar e julgar originariamente. A linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Feito essas informações, eu vou revisar com vocês aquilo que eu coloquei no quadro. Tá aí, ó. Crime de responsabilidade, previsto no artigo 85 da Constituição Federal. A Câmara dos Deputados vai autorizar o processo. Quórum mínimo de autorização, 2/3. Senado Federal vai processar e julgar. Quórum mínimo de condenação, 2/3. A sessão de julgamento no Senado Federal será presidida pelo presidente do STF, de acordo com o artigo 52, parágrafo único. Quais são as sanções que podem advir dessa condenação por crime de responsabilidade ou impeachment? Sanções: perda do cargo, com inabilitação para a função pública por 8 anos, de acordo com o artigo 52, parágrafo único. O afastamento por 180 dias começa com a instauração do processo no Senado Federal. Nos crimes comuns, são aqueles previstos na legislação penal brasileira, Código Penal e legislação penal extravagante. Quem autoriza o processo? Câmara dos Deputados. Quórum fracionário mínimo, 2/3. Quem é que vai presidir ou vai processar e julgar? O próprio STF, condenação por maioria absoluta. Lembrando que nos crimes comuns, o afastamento começa com o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo STF. Lembrando que o afastamento é de até 180 dias sem prorrogação. Tranquilos? Com base nisso, façamos algumas questões para a gente finalizar a aula de hoje. Daí a primeira questão para que nós possamos comentá-la. É cabível mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Até aqui estaria correto? Sim. Ó, é cabível mandado de segurança para proteger direito líquido e certo contra a ilegalidade praticada pelo diretor de sociedade de economia mista em decisão que homologa resultado de licitação ou em atos de gestão. Gente, contra atos de gestão não cabe mandado de segurança. É uma questão maldosa isso aqui, ó. Contra atos de gestão não é cabível mandado de segurança, de acordo com a Lei 12.016/2009. Questão pesada para o seu concurso, tá? Então tem erros aqui na questão. Vamos para a questão de número 15. Embora não tenham personalidade jurídica própria, os órgãos públicos, tá aqui, ó, lindo. Órgãos públicos, volta para mim, a tela. Eu vou sair do direito constitucional e vou lá para a aula da professora Ana Paula Blasucci. Direito administrativo. Órgãos públicos, de acordo com a professora Blasucci, vai dizer o seguinte: órgãos públicos, existe sobre eles a chamada teoria do órgão. Essa teoria do órgão foi criada por um jurista alemão chamado de Otto Gierke. O que Otto Gierke disserta acerca da teoria do órgão? Diz, olha, os órgãos públicos são estruturas estatais criadas para desempenharem a função do Estado, sem personalidade jurídica. De novo, ó, de acordo com Otto Gierke, lá na teoria do órgão, órgãos públicos são estruturas estatais criadas para desempenharem a função, ou seja, para desempenharem a vontade do Estado. Porém, são estruturas despersonalizadas, sem personalidade jurídica. Mas cuidado. Tem alguns órgãos que estão previstos na Constituição Federal, são chamados de órgãos constitucionais, que não têm personalidade jurídica, mas trazem consigo uma personalidade judiciária. O que é isso? Podem propor ações perante o Poder Judiciário. Então, olha, órgãos públicos constitucionais
não têm personalidade jurídica, mas podem ter personalidade judiciária. Com base nessa informação, que é do direito administrativo, façamos uma questão no direito constitucional. Vejamos. Embora não tenham personalidade jurídica própria, os órgãos públicos, isso é verdade, titulares de prerrogativas e atribuições, agora olha, emanadas de suas funções públicas, como por exemplo, Câmara dos Vereadores, opa, órgão constitucional, está na Constituição. Tribunais de Contas, órgão constitucional, previsto na Constituição. Ministério Público, órgão constitucional, previsto na Constituição Federal. Tem personalidade judiciária. Sim, não tem personalidade jurídica, mas tem personalidade o quê? Judiciária. E, por conseguinte, capacidade ativa para ser parte em mandado de segurança para defender suas atribuições constitucionais legais. Certo, tá linda a questão, de alta intelecção. Boa, nível altíssimo a questão. Questão 116. O mandado de segurança, se o mandado de segurança não for conhecido, será possível a renovação do pedido desde que observado o prazo decadencial do remédio constitucional. Isso é verdade. Professor, qual é o prazo decadencial do mandado de segurança? De acordo com a lei 12.016 de 2009, prazo decadencial de 120 dias. Esse é o prazo que eu tenho para interpor um mandado de segurança. Prazo decadencial de 120 dias. Vai gravar isso. A questão está correta. Vamos ler novamente? Se o mandado de segurança não for conhecido, será possível a renovação do pedido, desde que observado o prazo decadencial do remédio constitucional, que é de 120 dias. Perfeito, lindo. Vamos fazer mais uma questão. Pronto aí, alunos? Olha só. No dia 4 de janeiro de 2016, o Movimento Tarifa Zero convocou os cidadãos a participarem de manifestação contra o aumento das tarifas de trens, ônibus e metrô. Já fizemos uma outra questão, mas a assertiva era outra. Vou mudar a assertiva. O comando é o mesmo, mas muda a assertiva. A manifestação seria realizada no dia 3 de fevereiro de 2016, em frente à sede da prefeitura de determinado município. O organizador do movimento encaminhou previamente a data prevista para a realização do evento, ofício à prefeitura e às demais autoridades competentes, avisando sobre a manifestação. Em resposta ao ofício, a prefeitura informou que não autorizaria a realização do movimento em quaisquer áreas públicas daquele município, sob o fundamento de que o município ainda não havia legislação disciplinando o exercício do direito de reunião. Considerando essa situação hipotética, julgo o item subsequente. O Movimento Tarifa Zero pode impetrar mandado de segurança contra ato do prefeito que não autorizou a realização do movimento. Sim, por lesão a direito líquido certo, previsto no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que é a minha liberdade de reunião, que é direito fundamental inviolável. Verdade. Então está o quê? Correta a questão. Alunos, façam comigo mais uma questão. Entre os legitimados para impetração do mandado de injunção, figura a pessoa natural. Pessoa natural é pessoa física. É verdade. Mandado de injunção pode ser impetrado por pessoa jurídica também? Pode. Mas aí, deixa de ser mandado de segurança. Eu tenho dois tipos de mandado de segurança, ó. Eu tenho um mandado de segurança individual e eu tenho um mandado de segurança coletivo. Essas informações estão contidas lá na Lei 13.300 de 2016. Claro aí, alunos? Então, olha, entre os legitimados para a impetração do mandado de injunção, figura a pessoa natural.
a questão está correta. Volta a tela para mim. Alunos, foi um privilégio estar com vocês em mais um momento de quê? De sapiência dentro do direito constitucional, de saber jurídico dentro do direito constitucional, com teoria e questões. Foi um privilégio. Fica aqui um grande abraço do teu professor Sandro de Abreu. Até breve. Meu muito obrigado.